Vamos dar início no segundo módulo aqui, tá? Que é o módulo, deixa eu só confirmar aqui, que é aprendendo a utilizar as ferramentas do Photoshop, tá? Então assim, nesse módulo eu vou estar passando, né, para vocês aí as ferramentas mais utilizadas, né, para a gente estar fazendo a montagem aí. Eu não vou estar explicando teoricamente, eu vou estar explicando por cima, tá? Da maneira que eu sei. Se vocês verem outros cursos, outras aulas, pesquisarem no YouTube, pode ser que alguém faça diferente do que eu faço, mas para mim dá certo da maneira que eu faço. Então eu vou estar ensinando vocês, né, exatamente da maneira que eu uso, porque para mim é muito prático, muito mais simples, tá? E resolve o meu problema na hora que eu estou fazendo qualquer tipo de criação, tá joia? Então você dando um duplo clique no ícone do teu Photoshop, provavelmente ele pode estar na área de trabalho, né, ou ele pode estar fixado na barra de ferramentas aqui embaixo. Você abrindo ele, tá? A gente vai começar a estudar aqui as ferramentas mais utilizadas. Então para isso eu vou criar um documento aqui, ó. Arquivo, novo, 72 de resolução. Lembrando sempre de verificar isso aqui. No caso de vocês, vocês vão estar sempre aí utilizando o material de suporte que a gente vai estar disponibilizando. Então, no PSD, ele já vai estar com a medida exata. Então, vocês não vão estar precisando se preocupar com isso aqui. Mas, né, se caso houver uma necessidade de criar um novo elemento, uma nova imagem, e que vocês tenham que começar do zero, vocês têm que criar um documento, né, pelo comando de abrir, novo, documento, e aqui vocês vão colocar o tamanho, né, e seleciona o pixel. 72 de resolução é o padrão web, não precisa mais que isso, tá bom? 16 bits, que é o que eu trabalho, tá joia, vamos lá. O zoom, eu uso, vamos lá, vou começar aqui do início. O zoom, sempre que eu abro um documento, vocês podem ver que o documento ele tá com espaço aqui nas bordas. Eu uso o zoom geralmente, clicando nele, botão direito, ajustar a tela, para ele aumentar exatamente de acordo com o layout do meu Photoshop e da minha barra de ferramentas, tá joia? Então com o botão de rolagem você também consegue fazer isso, né? Você já aprendeu no módulo 01 a configurar esse botão de rolagem, mas eu sempre que eu me perco, por exemplo, eu estou fazendo algum elemento, ou eu dei muito zoom, entendeu? E eu quero me organizar novamente, eu clico no botão direito e ajustar a tela, tá? Vamos começar aqui pela ferramenta de seleção. Aqui na ferramenta de seleção, a gente tem duas boxes. A gente tem mostrar, né, o contraste, no caso aqui, é você sempre estar visualizando aqui. Deixa eu puxar um elemento aqui, que eu acho que é muito mais fácil. Pronto, puxei. Aqui, ó. Aqui, mostrar o contraste, você sempre vai estar vendo essa linha aqui, ó. E isso, para mim, ajuda muito e facilita muito na hora de você redimensionar a imagem, né? Ou você pode também estar tirando essa seleção para não ver. Eu não aconselho porque isso atrapalha demais, tá? Então vamos deixar sempre ativo aqui. Mostrar o contraste. E seleção automática eu também sempre deixo desativo, tá? Sempre deixo essa box aqui desativada, né? Porque muitas vezes você tem muita camada e você quer editar uma certa camada. Quando você clica nela, né, a seleção pode pegar as camadas de baixo, porque ela está selecionando como automático. Então muitas vezes você tem uma camada de sobreposição, vai estar selecionando a camada de baixo, que está sobrepondo a outra. Então sempre deixa desativo isso aqui. A gente tem também a ferramenta de seleção, tá? Essa ferramenta, você clicando com o botão esquerdo no mouse, você consegue selecionar algum certo tipo de área, né? Por exemplo, Ctrl D. Por exemplo, você selecionar uma área, soltou o botão. Eu não gostei dessa seleção.
Como que eu vou tirar essa seleção? Você segura Ctrl e D. O Ctrl dele tira a seleção que você fez, tá? Uma outra coisa que você pode fazer, né, um outro comando que é muito utilizado e que a gente vai estar precisando muito aí no decorrer das aulas. Vou dar um exemplo aqui, vamos lá. Pegar o pincel aqui, vou criar uma nova camada aqui, bem rápido. E aqui, ó, pintei. Ah, mas eu não queria pintar isso aqui. Então você com Ctrl Z, você vai voltar à tua última aplicação, tá? E se você de novo apertar Ctrl Z, você vai aplicar novamente esse último comando que você aplicou, tá joia? Então o Ctrl Z serve para que se você fizer algo errado ou quiser fazer algum teste, né? No caso aqui, vou fazer um teste, deixa eu ver. Coloquei o rosa, não gostei. Mas eu consigo dar Ctrl Z e ver se ele ficou bom ou não. Entendeu? Então o Ctrl Z ele é muito usado, né, no decorrer das aulas, tá? Então o Ctrl Z é uma das ferramentas aí, um dos comandos que a gente vai estar usando, tá joia? Deixa eu apagar essa aqui e ensinar vocês a importarem qualquer tipo de material aqui para dentro. A gente tem 3 opções. A gente pode vir em arquivo, importar, cadê? Importar. Automatizar, importar, no caso aqui, eu acho que o importar ele não importa uma imagem, alguma coisa do tipo. Então assim, eu acho que o arrastar é o modo mais fácil, né? Então você vindo aqui, ó, clicando na imagem, colocando aqui na barra de ferramentas no ícone do Photoshop, segurando um pouquinho até abrir o Photoshop, puxando para dentro e soltando, eu acho que é a maneira mais utilizada, né? Você dá um duplo clique para aplicar e pronto. Ou você pode abrir por aqui, ó. Abrir. E você pode ir lá na camada. Só que se você abrir, ele vai puxar por uma outra camada aqui, tá vendo? Então a gente tem a camada 01 aqui, né? O projeto 01 e uma outra, né? Um outro projeto aqui que é o 02 aqui. Então assim, eu acho que é muito mais fácil você abrir puxando e arrastando, né? E soltando aqui para dentro. Então isso aí vai facilitar bastante aí para vocês estarem aplicando qualquer tipo de objeto, elemento ou foto dentro do layout de vocês, tá? Vamos para a próxima. A ferramenta de seleção eu uso por quê? Quando você puxa um objeto ou uma foto para dentro do teu arquivo, a primeira coisa que você tem que fazer, vir aqui nas layers, né, na camada, clicar com o botão direito nele e rasteriza a camada, porque ele está como objeto inteligente. Então quando tem esse documentinho aqui, ele está como objeto inteligente, então você não consegue aplicar certos tipos de efeito e configurações nele. Então você pega, vem aqui e rasteriza. Rasterizou, você consegue aplicar cor, recortar e fazer outras aplicações que você não conseguia antes, tá? E a seleção eu uso muito para isso. Por exemplo, eu quero cortar esse pedacinho aqui. Eu vou selecionar, soltei, delete. Ctrl D, tirei a seleção. Vou selecionar a ferramenta de seleção aqui sempre que eu quiser movimentar qualquer objeto. Mover para cima. Se eu quiser mover ele para cima, seguindo o layout do meu documento, eu já estou com ele recortado, tá? Ou, né, vamos lá, Ctrl Z, Ctrl D, para tirar a seleção. Se você der Ctrl Z uma vez, ele vai voltar uma aplicação uma aplicação passada. Se você segurar Ctrl, Alt e Z e I, apertando o Z, você vai voltar, se eu não me engano, até 5 ou 6 aplicações passadas. Então,
ajuda muito também, mas eu prefiro não usar, porque muitas vezes a gente se perde aí nesses comandos, tá? Deixa eu só conferir aqui, tá joia. Então, assim, outro detalhe importante, se você quiser movimentar o objeto aqui dentro, de forma que ele fique passando, né, de dentro desse layout branco, você pode arrastar, ele vai passar, não tem problema, tá? Ele está aqui, minha seleção está aqui, mas ele passa tranquilamente. Então, se você quiser, por exemplo, eu vou aumentar esse objeto aqui, né, e vou colocar ele aqui. 2 cliques, você aplica, né, o objeto, e aqui eu vou fazer um layout. Então, você pode estar utilizando essa forma aí também, arrastando para qualquer um dos lados sem problema nenhum. Outra parada interessante é o redimensionamento. Você clicando em qualquer uma dessas arestas aqui, né, eu sempre uso as arestas dos cantos, por exemplo, vou clicar aqui, né, se eu arrastar, segurando o botão esquerdo do mouse e arrastar, eu vou redimensionar ele, mas de forma completamente desestruturada. Então, assim, se você não tiver um controle bom, você pode estar afetando a qualidade da tua imagem. E a gente não quer isso. Então, o que a gente faz? A gente sempre usa o clique, segura e segura o Shift, tá? O Shift pressionado, você movimentando tanto para baixo quanto para cima ou na diagonal, você consegue movimentar e redimensionar o teu elemento, né, a tua imagem de forma proporcional, tá joia? Após ter feito, né, ter redimensionado o tamanho que você quer, você solta, né, pode dar um duplo clique aqui dentro ou pode dar um Enter. O Enter também vai aplicar o teu material, tá joia? Outro detalhe, você quer girar esse documento, você pode clicar aqui, ó. Você pode ver que se você passar aqui, ali a setinha, né, do cursor, ele tipo dá uma dobradinha. Então você clicando ali, ó, você consegue girar o teu documento. Se você segurar o Shift, você gira ele, se não me engano, com uma limitação de graus, tá? Eu não uso Shift. Eu sempre giro, clico, giro até a posição que eu quero e aplico, ok? Vamos para outra ferramenta, a borracha. A borracha não, o pincel. O pincel eu uso muito para fazer aplicações de efeitos. Efeito de cor, né? Sobreposição, às vezes um brilho ou outro. O pincel é uma das ferramentas que eu mais utilizo, né? Então assim, por exemplo, vamos clicar aqui, ó, nessa camada, clicando 2 vezes nela, você vai abrir o estilo de camada, tá? Você segurando aqui na barra aqui, ó, com o botão esquerdo, você consegue movimentar para você ver aqui dentro o teu layout, né? E vamos colocar uma cor preta. A cor preta, a aplicação de cor, degradê, brilho, tudo mais, a gente tem aqui essas boxes aqui, esses quadradinhos aqui que você pode estar marcando. No caso a gente quer sobreposição de cor, então a gente vai clicar aqui, entendeu? Vamos clicar na sobreposição de cor, clicou na cor, aqui dentro você arrasta tudo para baixo, ficou preto, ok, e ok. Se você der um Ctrl Z, você volta, tá? Mas não é isso que a gente quer. É só para salientar que o Z, ele serve bastante aí, o Ctrl Z serve bastante aí para a gente fazer algumas aplicações e tá variando aí, né, se a gente quer ou não utilizar aquela aplicação que a gente fez. Então vamos lá, eu quero movimentar isso aqui, porém eu tô na camada, eu tô na ferramenta do pincel. Volto para a ferramenta de seleção, clico, só que ele está pegando aqui, ó, o quadrado inteiro, então ele está pegando essa camada. Eu quero modificar essa. O que a gente faz? Clica na camada, pronto. Pegou a camada do meu elemento. Vou diminuir um pouquinho, um clique. Vou dar
Aqui, na verdade, eu estou segurando aqui o Alt e o Shift, porque daí ele está redimensionando dentro do ângulo dele, né? Então ele está redimensionando por completo. Se eu segurar só o Alt, ele redimensiona mais para baixo, ele não redimensiona para o centro. Então por isso o clique segura o Shift, o Alt, né? E redimensiona, tanto puxando o mouse para baixo, quanto para cima, quanto para esquerda ou direita, entendeu? Você consegue redimensionar, tá? Vou diminuir um pouquinho aqui, só para a gente poder entender a aplicação do pincel. Vamos criar uma nova camada, né? Você pode estar usando por aqui, ó. Não, camada aqui, ó. Camada, nova, camada, né? Eu nunca renomei essas camadas. Eu acho perca de tempo, mas você pode colocar o nome em todas as camadas, né? Se for facilitar para você estar identificando aonde está a camada, renomeia. Eu não renomeio porque eu perco um tempo absurdo renomeando todas as camadas e organizando aqui dentro. Então, como eu já tenho uma certa experiência, eu não renomeio e eu consigo me organizar aqui dentro, tá? Vamos lá, a gente aplicou a camada ela está com fundo transparente, tá? Ó, camada nova, nova camada, cor nenhuma, entendeu? A gente pode estar colocando cor da nova camada, porém a gente não quer nenhuma cor, tá? Modo normal, não mexe mais nada, ok, ele vai estar aplicando a camada. Se você não quer essa camada, você só seleciona ela e clica em delete. Bom, a gente tem uma camada já aplicada. Se a gente selecionar essa camada do nosso elemento no pincel, né, vamos definir uma cor aqui. Aqui você clicando aqui, ó, nessas duas cores você pode definir a cor do teu layout, do teu produto e poder estar aplicando. Então assim, no caso do meu é essa cor aqui. Então tá tranquilo. Um outro detalhe interessante, é sempre bom, por exemplo, selecionar o pincel, definir a cor. Aqui em cima, você clicando aqui nessa setinha, você tem o tamanho, a dureza do pincel. A dureza eu sempre deixo em 0%, e aqui no tamanho você seleciona o tamanho, né, desse círculo, desse raio do pincel. Né, e sempre utilizar, você vai ter alguns parâmetros aí. Nos pincéis gerais, você seleciona o pincel macio com opacidade, tá vendo? Pincel macio com opacidade. Ou você pode escolher o pincel aí que vai te atender melhor. Eu aqui no caso o pincel macio de tamanho está me atendendo melhor. Vou selecionar o tamanho aqui. Isso aqui é muito grande. Eu vou diminuir. Isso aqui tá bom. Se eu aplicar aqui, ó, se der um clique, eu apliquei a cor. Você pode ver que essa cor ela já foi meio que opaca, né? Ela já foi meio que com um efeito aqui de blur nas bordas. Vou dar um Ctrl Z e um pulo do gato aqui, né, para você mexer no tamanho do pincel, é você segurar o Alt, tá, com o botão direito do mouse, você dá um clique, segura e arrasta, ou para direita ou para esquerda, ou para direita ou para esquerda. Isso aqui você consegue selecionar o tamanho do pincel que você vai utilizar. No caso, eu acho que eu quero utilizar esse tamanho aqui. Então, se eu der um clique aqui, eu estou aplicando na minha camada, no meu elemento. E é isso que eu não quero. Então, Ctrl Z, eu quero aplicar na camada de cima, que não tem nada. Então, seleciono a camada. Vou aumentar um pouquinho aqui. Um pouquinho. Apliquei aqui, ó, na camada de cima. Porém, ficou em cima do meu elemento. E eu quero que ela fique por baixo do elemento. Como que eu faço isso? Eu vou lá, botão de seleção, clico na camada, seguro, né? Clico no botão esquerdo, seguro, e arrasto aqui para baixo, ó, bem nessa linha aqui, ó, e solto. Pronto. A minha camada ela já está na parte de trás do elemento. Então a gente pode estar
aplicando. Eu aplico muito, eu uso muito esse efeito, né, para aplicar nos meus materiais, que eu acho que fica muito bonito, tá? Só que assim, o meu produto é rosa. Não é rosa, ele é puxado um rosa um pouco avermelhado, né? Em certas áreas ele é rosa, em certas áreas ele é meio avermelhado. E o meu Bitcoin aqui, ele é amarelo. O que eu faço para eu poder estar alterando essa cor? Você vai clicar aqui na camada, tá? Com Ctrl e U, você vai abrir matiz e saturação. Aqui você tem matiz, saturação e luminosidade. Aqui no matiz e saturação você consegue tanto para cima, para direita, esquerda, movimentar essa barra, né? E escolher a cor que se aplica ao teu produto. Então vou colocar aqui, ó, por exemplo, um produto ele é mais ou menos nessa cor. Achei que ficou legal, só que está muito forte. Eu posso diminuir a saturação. Diminui um pouco. Aí, joia. Se tiver muito claro, você pode mexer aqui. Se você baixar tudo, você vai estar deixando completamente preto. Se você subir tudo, vai deixar completamente branco. Então, aqui você controla. E depois você dá um OK. Certo? Então, você já tem aqui mais ou menos na cor do produto que você vai trabalhar. No caso do meu produto que é na cor rosa, eu já tenho mais ou menos a cor. Só que eu ainda não estou gostando da imagem. Eu estou achando que ela ainda não está encaixando com o meu produto. Então a gente vai fazer o quê? Vamos trabalhar com um efeito de luz, né, com ajuste de luz e de cor. O que a gente pode fazer? Na barra de ferramentas em imagem, você tem ajustes, brilho e contraste, né? Esse brilho e contraste você vai tanto contrastar o produto, quanto tirar, né, o teu contraste, como também aumentar o brilho ou diminuir o brilho. No caso aqui, não tem um módulo, não tem um segredo, não tem um cálculo certo. Vai de acordo com o produto que você está trabalhando. No caso meu, eu vou aumentar um pouquinho aqui o contraste, diminuir um pouquinho o brilho. E beleza, gostei. Aqui nessa barrinha, aqui nessa box aqui, você pode tirar a visualização e colocar. Então você consegue ver o antes e o depois, tá? OK para aplicar. Mas assim, eu acho que ainda não está encaixando legal. O que eu posso fazer? Volta em imagem, ajuste, desce em cor seletiva. Essa cor seletiva ela vai mexer somente nos canais de cores, né, que o teu objeto, o teu elemento aí tem. No caso do meu aqui, ele tem vermelho, branco, então assim, um pouco de amarelo, laranja, magento e preto. Então se eu mexer no vermelho, eu acho que eu já consigo ajustar. Então já está aqui, ó, cores, vermelho. Então eu vou vir aqui em cima, aqui, ó, e vou procurar a opção que vai me atender melhor. Também pode mexer nas câmeras de baixo para aumentar. Se eu voltar aqui vai ficar verde, se eu voltar para lá vai ficar rosa. Isso aqui você consegue também alterar a cor de um elemento ou de um objeto, sem precisar dar o Ctrl U. Você consegue fazer por aqui também. Aqui, consegui, ó, menos 16, menos 8 e menos 22. Eu achei uma tonalidade legal. O preto eu vou colocar para dar um pouco de profundidade. OK para aplicar. Perfeito. Só que eu quero aplicar mais um efeito aqui, que é um efeito que a gente vai estar ensinando, né? Que muita gente usa, que é aquele brilho de contorno no objeto. Então você dando um duplo clique na camada, você pode vir aqui em brilho externo, clica no brilho externo e aqui você tem as opções para você estar mexendo. Eu não mexo praticamente quase nada, né? Eu mexo na opacidade do brilho e contraste, na cor e no tamanho.
Fora isso, não mexe mais nada. Então vamos colocar uma cor aqui. Essa aqui tá legal. Tamanho, vou diminuir a opacidade. Tá joia. Perfeito. Se você quiser aplicar mais efeitos, por exemplo, eu quero aplicar um efeito por dentro. O brilho está pegando por fora, mas eu quero um efeito de brilho por dentro. Você pode vir aqui, ó, brilho interno. Clica na box, clica no nome, e aqui você pode estar aplicando o brilho interno, né? Seleciona a cor que você quer, né? Sempre aconselho a trabalhar com esses elementos usando a cor do produto, tá? Facilita muito. E ok para aplicar. Aqui embaixo a gente pode ver que ele vai criando aqui, né, algumas camadas aqui dos efeitos que a gente está aplicando no arquivo, tá joia? Então eu vou aconselhar também para vocês anotarem todos os passos, né? Senão depois vocês podem se perderem, e é muito importante ter tudo anotado para facilitar aí o estudo de vocês, tá joia? Vamos deletar essas duas camadas. Vamos clicar duas vezes aqui e voltar para branco. Ok, ok, perfeito. Vamos para o próximo elemento, que é aqui, ó. Aqui a gente tem as formas. Você clica na setinha e vai abrir aqui, ó. Ferramenta de retângulo, ferramenta de retângulos, ferramenta de forma. Tem várias formas aqui. Então vamos pegar um retângulo aqui, ó. E vamos clicar, segurar com o botão esquerdo. E vamos fazer um retângulo mais ou menos assim. Clica aqui, ó, na seleção, se você quiser selecionar, mas você também tem as opções. Se você mexer aqui, ó, nessas bordas, você arredonda e volta. Geralmente o pessoal usa isso aqui para fazer botão, tá? E fica muito legal. Então eu quero assim. Então clica na ferramenta de seleção, vou voltar aqui, ó, para a aba de camadas, e tá aqui meu retângulo. E eu quero aplicar esse retângulo um efeito de degradê, da esquerda para a direita. Então você vai dar um duplo clique, vai vir aqui, ó, em degradê, clica no degradê. Aqui em degradê você deixa exatamente como estão as opções e clica bem aqui, ó, onde está as cores do degradê. No caso do meu, a gente está aqui trabalhando com o modo radial. O que é o modo radial? Ele forma um círculo, né, com uma determinada cor, e você consegue trabalhar de forma que, né, você pode aumentar o brilho do círculo e colocar um pouco mais escuro nas bordas. Então eu também uso bastante, né, esse degradê radial, me ajuda bastante. Eu aplico praticamente em todos os meus materiais, tá? E eu também trabalho com o linear. O ângulo refletido, ele não trabalha com mais nenhum. É linear e radial. Então você clica aqui no linear, ele já mudou para linear o degradê. E aqui nesse ângulo, né, você consegue movimentar o ângulo do seu degradê. No caso meu, eu quero assim, ó. Colocar em 0 aqui, eu quero um efeito mais claro da esquerda para a direita. Eu já apliquei o meu ângulo, né? Vou clicar aqui em cima, aqui, ó, na cor do degradê. Você vai ter alguns presets aqui, né? Eu sempre, todas as vezes, eu não uso nenhum preset. Todas as vezes eu clico aqui, ó, nesse branco e preto. Sempre, sempre. Independente se o preto tá aqui, o claro tá aqui, ou o preto tá lá, o claro tá lá, sempre no branco e preto. E aqui você trabalha. Você clicou, ele já foi aplicado, tá? Aqui nessas caixinhas, aqui, ó, nessas setinhas, você dá um clique, por exemplo aqui, ó. Vou dar um clique aqui, eu selecionei a cor preta, que é essa aqui. Você clica na cor e você pode mudar. Vou colocar aqui esse verde. Ok. Na outra cor que está branco, que é essa da borda aqui, você clica aqui, ó. Vou mudar, puxar aqui, ó, a barrinha para verde, só que eu vou descer
para uma cor mais escura. Ok. É isso mesmo que eu quero? Não. Você pode estar movimentando, né, a potência do seu degradê. Então você puxando aqui, ó, clicando e puxando o preto para cá, para a esquerda, você vai fazer ficar mais preto a lateral esquerda. Ou vice-versa, se você puxar o verde para cá, você vai fazer o verde ficar mais verde, né? Vai preencher mais a tonalidade escura. Então eu quero puxar um pouquinho para fazer ficar mais preto e ok. Feito isso aqui, você pode mudar o ângulo. Eu quero o verde mais claro da esquerda para a direita. Então você vem aqui e muda aqui, ó, 180 graus, pronto. Dá um ok, pronto, está aplicado. Eu uso isso aqui demais. Eu uso isso aqui demais para colocar em sobreposições de fundo, né? Por exemplo, eu faço isso aqui, diminuo um pouco a opacidade aqui, ó. Clica, diminui a opacidade, ele vai estar pegando o elemento do fundo e escrevo o texto por cima, né? Arrasto a camada do texto por cima. Então isso aqui é um método, uma ferramenta muito bacana, tá joia? Próxima ferramenta, a borracha. A borracha, deixa eu rasterizar isso aqui, né? Vocês já aprenderam, para você conseguir apagar, aplicar efeitos, você vem, clica com o direito, rasteriza a camada, tá? A borracha é o mesmo esquema do pincel. Você vai vir aqui, vai selecionar o modo, o mesmo modo do pincel, tá joia? Segurando o Alt, tanto para a direita quanto para a esquerda, você aumenta o raio, tá? E você pode apagar, por exemplo, eu vou aumentar até aqui. Você pode passar aqui para fora e vir apagando. Ele vai dar um efeito de blur ali, ó, de opacidade ali, que vai dar um detalhe muito legal aí pros teus backgrounds criativos, enfim. Tá joia? Então é isso. No mais, eu acho que esses detalhes são primordiais, tá? Sempre mexer nas cores das imagens com image, ajuste, brilho e contraste. A gente vai usar bastante também o seguinte. Deixa eu pegar uma imagem aqui. Vou arrastar aqui para dentro. Soltar. Eu soltei, mas eu posso redimensionar ela antes de aplicar a imagem com duplo clique. Então já vou redimensionar, deixar ela aqui, 2 cliques, ok. A gente vai usar bastante também, por exemplo, vou dar o zoom aqui, ó. Você pode ver que a imagem está bacana, mas ela não tá muito nítida. Então, como a gente resolve isso? Você vem em filtros, tornar nítido, aplicação inteligente de nitidez. E aqui você consegue movimentar o raio, intensidade e reduzir ruído. Eu não aconselho aumentar muito o raio, senão estoura a imagem. Então deixa o raio ali sempre proporcional à tua imagem. Você pode aumentar um pouco a intensidade e visualiza. Aqui no caso meu, eu acho que já ficou interessante, ó. Dá um ok e pronto, certo? Aqui, eu posso vir aqui em ajuste, brilho e contraste, puxar para cá e aumentar um pouco o contraste. Brilho também, ó, ficou legal, ficou interessante. Ok, aplicou, perfeito. E um outro efeito que eu vou ensinar agora, que é um dos que eu mais uso, que é de sobreposição de imagem. Como que faz isso? Vamos rasterizar essa imagem aqui que está pronta. Você nesse olhinho aqui, ó, você tira a visualização dela, né? Vou tirar. E aqui na imagem de baixo, duplo clique e vou colocar uma cor. Então vamos colocar aqui uma cor, vou puxar para cá, esse rosa. Ok, ok. Vou voltar aqui para a imagem de cima, colocar a seleção, clicar na imagem de cima, tá? E o que eu vou fazer? Aqui em cima, ó, a gente tem uma camada aqui de vários efeitos de sobreposição. Então assim, você pode ir testando. Então, por exemplo, escurecer, multiplicação,
sobreposição, divisão e daí por diante, tá? Só que essa imagem ela já tem cor, então muitas vezes a tonalidade de uma cor não fica legal com o rosa que eu apliquei aqui de fundo. Então o que eu faço? Eu vou vir aqui, Ctrl U, e vou tirar toda a saturação, deixando o branco e preto. Aplica, né? E se você der só um clique aqui nessa box, ó, dê um clique, não, na verdade dois. Então tá aqui, cliquei na imagem, 1, 2, pronto. Tá selecionado. E vier com a setinha do teu teclado para baixo, você consegue ir modificando os efeitos lá de cima até encontrar o efeito que vai te atender melhor. No caso meu, aqui embaixo já a multiplicação já me atendeu bem. Entendeu? Depois de ter aplicado, você dá um Enter. Vamos clicar aqui na camada de baixo e diminuir um pouquinho o rosa. Ok, ok. Olha que legal. Né? Eu aconselho não deixar a imagem muito nítida, muito vívida, muito vibrante para os backgrounds, para os fundos. Trabalhar sempre com tonalidades escuras, porque isso deixa muito mais bonito e muito mais impactante o layout do teu projeto, tá? Então isso serve para qualquer tipo de cor, qualquer tipo de layout, qualquer tipo de projeto. Por exemplo, se eu trocar aqui para uma cor, um azul, um verde, um laranja, ele vai aplicar a todas as cores o efeito, beleza? E agora vamos aprender a salvar isso aqui, né? Primeiro, você vai criar uma pasta, né? Com o nome do teu projeto. Você sempre tem que se certificar de gravar, né, o local da pasta, o caminho da pasta, e salvar o PSD. Então, arquivo, salvar como, seleciona a pasta, no caso, por exemplo, eu estou selecionando o background aqui, o background não, a área de trabalho, e tá aqui, ó. Você vai deixar em PSD, certo? E coloca, por exemplo, o nome do teu projeto, sei lá, background 002, certo? E ativa a caixinha de perfil de cores do RGB. E salva, né? Ele vai salvar o projeto automaticamente com o layout, com a estrutura e com todos os efeitos que você aplicou. E para exportar, né, você pode vir aqui em arquivo, salvar como, né? E aqui mesmo no tipo, você selecionar JPEG, PNG e tudo mais. Ou você pode vir em arquivo, exportar para web. Aqui em cima você seleciona o tipo, tá? Eu sempre trabalho com JPEG e PNG. Sempre qualidade bem alta. E clica. Outro detalhe aqui, ó, visualização, você coloca sempre RGB padrão da internet, tá? Coloca um padrão isso aqui. E salva o teu projeto no teu caminho, certo? Renomeia e salva. Eu acredito que de ferramentas a gente não vai utilizar nada além disso, né? Ajustes, visualizar filtros, textos, camada. Você pode estar utilizando uma hora ou outra, é o que? É modificando aí a tua forma, né? Por exemplo, para círculo, ou talvez usando a borracha ou o pincel num outro, né? Uma outra configuração, mas é isso. De forma resumida, são essas ferramentas que a gente vai estar utilizando aí para criação de todos os projetos, tá? Então, marca tudo, tá? Estuda, aprende cada efeito. Se você tiver alguma dúvida, por exemplo, como aplicar sobreposição de cor, vai lá no YouTube, dá uma pesquisadinha lá, como utilizar a borracha, vai lá no YouTube, dá uma pesquisada, porque vai ter muito tutorial, né? E muitas vezes, né, tá voltando aqui a aula, como ela é um pouco mais longa, pode
né, atrapalhar ou até enjoar o processo de aprendizagem. E muitas vezes você acha tutoriais aí com 2 minutos, 3 minutos. Então, assim, eu estou passando o caminho, né? Vocês têm que entender que eu estou dando o start na mente de vocês, passando o caminho, e daqui para frente o rumo que cada um vai seguir, né? Com o processo de aprendizagem é único, cada um vai seguir um caminho diferente, tá? Então sempre procura estar evoluindo, marcando, estudando, que isso aí vai fazer você conseguir aí um resultado muito bom, tá joia? Então bora para a próxima aula.